Bom dia a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Pedro Villanueva. Desde já agradeço pelas doações que recebo e continue me ajudando nessa empreitada para a gravação de novos conteúdos. Vou aproximar aqui para ficar minha cara mais, mais react aqui. Eu acabei de escolher outro teólogo, um sujeito que se identifica inclusive como arqueólogo também, o pastor adventista Rodrigo Silva, sobre a Igreja Católica. Porque eu estou me dando o trabalho de fazer certos comentários react sobre algumas declarações. Primeiro são os erros doutrinários que esse pessoal coloca, que são asazes assustadores. Não somente erros teológicos, como também erros históricos, principalmente. E é impressionante que um homem que se identifica como arqueólogo, e eu acho que até certo ponto isso também tem um certo sentido de respaldar uma autoridade, e os evangélicos são mestres nisso, para dar credenciais acadêmicas e até científicas às declarações muitas vezes errôneas desses personagens. E aqui eu escolhi um vídeo de um vlog chamado Cristão Cortes, cujo título é Teólogo Rodrigo Silva sobre a Igreja Católica. Aí você coloca, evidentemente, um prendedor de nariz para ver o cheiro do enxofre, né? Para não sentir o cheiro do enxofre. Mas vamos lá, vamos fazer os seguintes comentários. Veja bem, eu não sou católico. Eu não teria nenhuma razão. É adventista. Sou adventista. Eu não teria razão nenhuma para fazer aqui uma apologia à Igreja Católica. Oh, meu Deus, que caridade que ele faz a nós. Mas eu vou fazer academicamente. Se a Igreja Católica, em que pese as mazelas que houve na Idade Média, que ninguém nega, os historiadores estão aí comprovando. Eu gostaria de saber quais são esses historiadores, porque essa história de retratar a Idade Média apenas com mazelas é uma propaganda que foi criada a partir do século XVI. Depois nós temos o respaldo do iluminismo, do liberalismo e etc. E que, claro, nos deram uma visão completamente caricatural e até ridícula sobre a Idade Média. Se existe uma época profundamente injustiçada, não pelos historiadores, se nós falarmos de historiadores sérios, historiadores que investigaram documentos históricos, enfim, do que foi a Idade Média de verdade, mas sim esse tipo de panfletagem e propaganda, com certeza a Idade Média é uma das épocas mais difamadas da história, digamos assim, né? Mas eu fico pensando assim, as mazelas da Idade Média. Aí eu perguntaria, mazelas da Idade Média comparada ao quê? Comparado ao século XVI, XVII, que foi uma época de guerra, de selvageria, pelo menos na Europa, né, e no mundo, ao século XX, não precisamos nem ir muito longe, o século XX foi uma época de duas guerras mundiais, de genocídio, de Auschwitz, de Kolyma. Kolyma é um campo de concentração soviético, de assassinato de centenas de milhões de pessoas, enfim. Bom, o que é a Idade Média perto disso? Isso sem prejuízo do processo completo de descristianização da sociedade, ou seja, de perda da influência da fé cristã, e não somente da igreja, mas da fé cristã como um todo, né? Ou seja, a descristianização cultural do Ocidente, né? Que foi a partir da Reforma Protestante. Já começa por aí. Então eu não sei qual seria a mazela do mundo medieval, porque esse pessoal parte do postulado de que 1500 anos de história são apenas aspectos acidentais do cristianismo, o que é uma coisa completamente absurda. Que dirá então de um homem que é adventista? Ora, se ele é adventista, então ele está dizendo que 19 séculos de história, até, digamos assim, foi em 1853, né, que surgiu aquela besteira do William, acho que é o William Miller, né, que ficou pregando que Jesus Cristo ia chegar em 1843, etc, né, blá 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 e tal. Então, esse pessoal tem que afirmar, basicamente, que esses 19 séculos de história podem ser jogados na lata do lixo e, claro, nós só descobrimos o verdadeiro cristianismo a partir dos adventistas. Isso aí é uma revolução tal que praticamente é jogar todo o arcabouço cristão na lata do lixo. E eu não digo somente católico, não, até os protestantes. Mas vamos lá. Em que pese as mazelas eclesiásticas da Idade Média. Olha, as mazelas eclesiásticas da Idade Média sempre são um espantalho, porque o que não é na história do Ocidente que não seja uma coisa construída na Idade Média? Eu poderia falar de inúmeras situações. Poderia falar, sei lá, das universidades, dos hospitais,
da prática de caridade, que foi inclusive destruída pelos protestantes, porque eles acham que a caridade não importa, não interessa. Caridade é apenas uma externalidade, nada mais, né? Somos justificados somente pela fé, só a fé. Pode ser um assassino, pode ser um estuprador, pode ser o que for, mas é a fé e acabou, né? A fé, no caso, sentimentalismo, porque nem isso é fé, basicamente, né? Então, e outras coisas, até a música. Qual é a base da música ocidental? É o canto gregoriano. Qual seria, por exemplo, a base, por exemplo, das artes no Ocidente? É a igreja, né? Porque, claro, você tem, evidentemente, uma tradição greco-romana clássica que trabalha com cenário de imagens, de esculturas, de pinturas, etc. Mas foi o imaginário medieval que, de fato, estabeleceu os rudimentos da arte ocidental. Da arte ocidental, sem o qual não teríamos arte propriamente dita, né? Não teríamos iconografia cristã. Se nós observarmos como nós retratamos o cristianismo, é a partir da Idade Média. É a partir da Idade Média, a partir das pinturas, a partir dos retábulos, a partir dos afrescos e assim sucessivamente. Quem é que vai negar, por exemplo, aqueles retábulos de Timabui, de Giotto, de muitos outros pintores do Renascimento, não somente na Itália, como também na própria região que hoje seria a Bélgica e Holanda, Flandres, né? Então você vê que tem, né, um renascimento, né, da pintura, das artes ali, né? E isso sem prejuízo também da própria cultura clássica greco-romana. A cultura clássica greco-romana foi guardada pelos medievais, foi guardada pelos mosteiros, né? Sem isso, nós não teríamos nem conhecimento do que era a cultura clássica. Direito, filosofia, pensamento político. Aí eu pergunto para vocês, o que seria do Ocidente sem a Igreja Católica? Não seria absolutamente nada. Mas vamos lá, vamos ver o que o nosso arqueólogo vai nos contar as seguintes pérolas. Se a Igreja Católica tivesse mudado o texto da Bíblia, como os críticos dizem, tirando livros que poderiam acabar com a doutrina dela. Se a Igreja Católica tivesse feito isso, o ramo cristão que estaria mais dentro da Bíblia seria a Igreja Católica. Aqui ele parte de uma premissa oculta falsa da sola escritura. Porque, evidentemente, nós católicos entendemos que a Sagrada Escritura é parte de um conjunto, que é o ensino da igreja. O que a igreja transmite? A Bíblia é uma fonte de transmissão, como a tradição também é uma outra fonte, e elas se complementam. São formas diferentes de falar a mesma coisa, porque cada um complementa o outro e aquilo comporta uma unidade. Como também há o ensino do magistério, que condensa todos esses aspectos do ensinamento e nos orienta para o que de fato foi ensinado, não somente pelos apóstolos, mas durante tempos imemoriais da igreja. Então, partindo desse pressuposto, é evidente que a igreja não teria por que adulterar a Bíblia. Adulterar a Bíblia para quê? Eu sinceramente não entendi isso. Porque esse pessoal parte do pressuposto de que a Igreja Católica queria adulterar a Bíblia para enganar os futuros protestantes. Parece que a gente tem uma visão de bola de cristal, por assim dizer, como se nós quiséssemos esconder alguma coisa. Isso é uma coisa completamente absurda. Primeiro porque as premissas pelas quais o Rodrigo Silva trabalha não existiam na Idade Média, não existiam no mundo antigo. Não existiam nem mesmo na época apostólica. Então, essa superestimação da Sagrada Escritura que eles colocam é uma coisa que não existia até o século XVI. Vamos lá. Porque todos os dogmas da igreja ela colocaria na Bíblia. Primeiramente, esse pessoal parte do postulado de que os dogmas católicos não são elementos que fazem parte da história. São elementos que precisam ser textualizados no livro. Veja uma coisa, o que é um dogma de fé? O dogma de fé é um artigo em que você tem que acreditar, né, como cristão, né, no sentido até do plano da salvação. Você tem vários artigos de fé. Você tem artigo de fé sobre os sacramentos, sobre a importância da igreja no plano da salvação, sobre alguns pontos pelos quais nós temos que acreditar na história sagrada e etc. E a história sagrada não depende da Bíblia para existir, porque antes da Bíblia existir, houve uma história, houve um acontecimento, ou uma sucessão de acontecimentos pelos quais a Bíblia registrou apenas uma parte. Na lógica protestante é o seguinte, o que não existe na Bíblia logo não é válido. Isso é completamente errôneo, isso é completamente absurdo.
É a mesma coisa que achar que os acontecimentos dependam de uma documentação. O que não é documentação não existe. Isso aí é um redúncio absurdo tenebroso. Mas vamos lá. Por exemplo, na Bíblia, seja publicado na editora católica ou protestante, em lugar nenhum diz que Maria foi assunta ao céu de carne e osso. Evidentemente que não, porque os acontecimentos que envolvem os personagens bíblicos do Novo Testamento, né, principalmente nas suas respectivas mortes, enfim, os seus fins, foram posteriores ao fechamento dos escritos bíblicos, né, o encerramento dos escritos bíblicos inspirados. Então, quer dizer, Maria é citada nos evangelhos? Sim. Maria é citada, por exemplo, em Atos dos Apóstolos? Sim. Maria é citada em Apocalipse? Sim. Mas veja, os acontecimentos relacionados à morte, à assunção de Maria aos céus, por exemplo, ou à dormição da Virgem, como entendem os ortodoxos e os cristãos orientais, são eventos posteriores ao encerramento dos textos bíblicos. Mas isso não quer dizer que não aconteceram porque não está na Bíblia. Se tudo dependesse da Bíblia para acontecer, então, basicamente, a gente ia negar uma boa parte da realidade humana. Mas, enfim, vamos lá. É um dogma da igreja. Na Bíblia, em lugar algum, fala da intercessão de Maria por nós diante de Deus. A verdade fala. Nós temos as bodas de Caná. As bodas de Caná revelam a intercessão de Maria perante um milagre. Maria é consultada, porque não chegaram diretamente a Cristo, chegaram diretamente a Maria. Olha, Maria, acabou o vinho. Aí Maria se refere a Jesus Cristo responde: olha, ainda não chegou meu tempo. E a própria Virgem Maria diz: fazer o que ele vos disser. O primeiro milagre da Bíblia é o milagre em que a Virgem Maria intercede. Basicamente isso. E Jesus Cristo transforma água em vinho. E melhor, vinho. Não é suco de uva protestante Del Valle. É vinho mesmo. Mas vamos lá. Na Bíblia, não tem nenhuma das orações do Salve Rainha, do Crê em Deus Pai. Não tem. Evidentemente que o Crê em Deus Pai, o credo, como ele está tocando, tá? É, na verdade, uma condensação do ensino da Sagrada Escritura, em particular dos Evangelhos. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, seu único Filho de Nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu os Pôncios Pilatos. Mas vamos analisar uma coisa. Embora o credo não exista na Bíblia, mas os acontecimentos que o credo descreve não estão na Bíblia, aí eu pergunto para o senhor Rodrigo Silva, ele sabe realmente o que é um credo apostólico? O credo apostólico são pontos essenciais da fé cristã. É uma tentativa de condensação através de uma oração dos pontos essenciais, ou de alguns pontos essenciais pelas quais um católico deve acreditar. Basicamente isso. Isso invalida? Não. O caso de Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, doce, nossa, salve, né? A vós bradamos, degredados, filhos de Eva. Veja uma coisa, claro que não existe. Mas a história cristã não terminou com a Sagrada Escritura. É isso que as pessoas não entendem. Quando se faz uma oração à Virgem Maria, se faz dentro da importância que ela tem no plano de salvação e, portanto, o fato de ela ser intercessora. E não só ela, vários santos são intercessores. Eu expliquei em outros vídeos, inclusive no caso do Augusto Nicodemos, por que existe a intercessão dos santos. E é preciso entender a eclesiologia católica para saber por que existe a intercessão dos santos. O protestante acredita numa igreja numa mera comunhão circunstancial. É por isso que eles criam inúmeras denominações, é por isso que eles criam inúmeros segmentos contraditórios, etc. Mas o catolicismo não. O catolicismo acredita numa comunhão mística, terrena e espiritual. Porque também a igreja está no céu. Está no céu e está na terra. Mas vamos lá. Não tem nenhuma dessas orações? Pasmem. A Igreja Católica ensina que o dia de guarda é o domingo, tá lá no catecismo. Guardar domingos e festas. E na Bíblia é o sábado. Na Bíblia é o sábado. Na Bíblia não. No Antigo Testamento é o sábado. Já no Novo Testamento nós percebemos sim uma inclinação para abandonar as antigas práticas judaicas, ou certas práticas judaicas. Nós temos inúmeras menções a isso. Por exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7,
os cristãos se reúnem no primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana é o domingo, né? Que é Dominus Regnum, o dia do Senhor. O dia do Senhor quem? O Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou no primeiro dia da semana. Eles reúnem-se no primeiro dia da semana para a partilha do pão. O que é a partilha do pão? É a Eucaristia. Ali nós estamos vendo a Santa Missa sendo ministrada em Atos dos Apóstolos. Nós temos, acho que em Coríntios, tá? Agora eu não sei se é 1 Coríntios, agora eu não sei qual é o capítulo, agora eu me esqueci, que no primeiro dia da semana eles reúnem para a coleta. Ou seja, ali nós temos uma cena particular do ofertório. E temos também em Apocalipse, que quando o apóstolo João fala que no dia do Senhor, e ele menciona Jesus Cristo, ali é fatal em afirmar que o dia do Senhor ali não é o sábado, é o domingo, pela própria configuração do grego. É claro que os adventistas vão dizer, não, mas no Antigo Testamento também tem dia do Senhor. Mas sim, mas o entendimento é diferente. Então vejam, por exemplo, que existe um outro aspecto, além das citações bíblicas pelas quais eu faço aqui, é que também existe um ponto que tem que ser analisado, que a Sagrada Escritura comporta, né, uma parte do ensinamento, não a totalidade do ensinamento. Nós temos menções ao domingo, explícitas, inclusive, né, explícitas, e essas menções explícitas colocam basicamente o fato de que os primeiros cristãos cultuavam o dia do Senhor como domingo. E também que a visão do pastor Rodrigo Silva é uma visão extremamente judaizante e que não comporta realmente nenhuma base dentro da história da igreja. E isso tem que ser entendido como os primeiros cristãos entendiam. Você não vai encontrar nenhum cristão do século I, do século II cultuando o sábado. Vai simplesmente cultuar o domingo como dia do Senhor. Basicamente isso. Então a citação que o senhor Rodrigo Silva faz é completamente enviesada e extremamente superficial. Vamos lá. Se a Igreja Católica tivesse realmente essa censura de tirar livros e colocar livros para não atrapalhar a doutrina dela, os 10 mandamentos na Bíblia Católica estariam exatamente como estão no Catecismo. Então você vê, no Catecismo está diferente da Bíblia. No Catecismo não fala nada de imagem de escultura, no Catecismo fala para guardar domingos e festas, não pecar contra a castidade. Mas na Bíblia, em Êxodo 20, seja em qualquer Bíblia, está lá, não farás imagem de escultura, não terás outros deuses diante de Deus, guarda o sábado. Então veja uma coisa interessante, o que esses protestantes estão falando sobre a questão dos alardeados 10 mandamentos, né? Tá? Da questão dos 10 mandamentos e não sei o que e tal, né? Primeiro, eles estão querendo atribuir aos católicos a pecha de idólatras, né? Porque nós, entre aspas, adoramos imagens. Só que, evidentemente, eu já expliquei, inclusive no vídeo do Augusto Nicodemos, o que significa o culto às imagens na Sagrada Escritura. Eu precisaria até dar uma olhada no catecismo sobre essa história de que a questão do culto às imagens foi tirada, não sei o que, blá blá blá, enfim. Mas, e a questão do sábado já foi explicado aqui, porque os próprios evangelhos revelam, né, essa mudança do sábado para o domingo. O próprio Jesus Cristo se diz Senhor do sábado. E se ele é Senhor do sábado, ele pode mudar o sábado. E ele faz até mesmo certas práticas que questionam, né, a questão da validade do sábado, no sentido de uma mudança substancial. Então, os cristãos, quando cultuam o domingo, eles não fazem por acaso. Eles fazem porque tem algum fundamento, não somente na Sagrada Escritura, mas também na tradição, porque, como eu já falei aqui, esse pessoal não entende que os acontecimentos que envolvem Jesus Cristo, os apóstolos, a igreja, não são um romance ficcional de um livro. Eles não estão presos a um livro. Eles são eventos da história, da realidade humana. E, portanto, foram descritos parcialmente no que nós chamamos de Sagrada Escritura, como também foram guardados em outros aspectos pela tradição, como um complemento das Sagradas Escrituras e assim sucessivamente. Então esse pessoal não entende essa coisa, né? Por exemplo, por que nós guardamos o domingo e também as festas religiosas? Eu expliquei, inclusive, no vídeo anterior do Augusto Nicodemos, justamente porque as festas religiosas fazem nos relembrar cenas do Evangelho, como também cenas da história da igreja.
Nós vivemos sob a nova lei, nós não vivemos o judaísmo do Antigo Testamento. É muito simples, mas vamos lá. Mas na Bíblia, em Êxodo 20, seja em qualquer Bíblia, está lá: não farás imagem de escultura, não terás outros deuses diante de Deus, guarda o sábado. Veja uma coisa muito interessante, né? Eu pergunto uma coisa: o que a gente teria para esconder? Todas essas modificações que houve a partir do cristianismo já foram explicadas pelos católicos pela doutrina católica. Esse pessoal parece que finge de desentendido, né? Uma coisa assim meio estranha, porque basicamente não há nenhum mistério pelas quais nós possamos esconder, justamente porque vivemos sob a nova lei, a lei da igreja, e não necessariamente aquilo que foi estabelecido pela lei mosaica. Alguns pontos da lei mosaica valem até hoje, evidentemente, que são elementos da lei natural e elementos da adoração de Deus, enfim, que pertencem evidentemente à fé. Mas tem outros que simplesmente se tornaram obsoletos, se tornaram caducos, né? Se a igreja tivesse mudado, os mandamentos teriam sido alterados. Ela teria metido a Ave Maria lá dentro da Bíblia. Que a única parte da Ave Maria que está na Bíblia é quando o anjo vira para Maria e fala assim: salve agraciada, que em latim você diz Ave Maria. Salve agraciada não, salve plena de graça. Essa coisa de agraciada é para relativizar o papel de Maria no plano da salvação. Isso é uma malícia que os protestantes fazem, mas que não cola muito se nós até mesmo apelarmos à Sagrada Escritura. Mas o resto da oração da Ave Maria: rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Essa parte da Ave Maria não está na Bíblia. Então tem um monte de dogmas da Igreja Católica que não estão na Bíblia, e nem por isso a Igreja meteu aquilo ali. Pelo contrário, a Igreja Católica nunca se valeu da Bíblia para sustentar a sua doutrina. E quem é católico, que entende da teologia, sabe o que eu estou falando. Não, isso aí é completamente falso. Os dogmas católicos se baseiam na Bíblia, na tradição e no magistério. Como é que ele fala uma coisa absurda como essa? Mas vamos analisar essa questão do dogma católico. Eu poderia pegar o Rodrigo Silva pelo pescoço e colocar o seguinte dilema: como é que eu posso me basear na própria Sagrada Escritura o dogma que diz que certos livros são inspirados e outros não são inspirados? Ou seja, o cânon bíblico. Existe uma concepção dogmática do cânon bíblico que diz que certos livros são inspirados e outros não são inspirados. E o problema é que eu não posso tirar isso da Sagrada Escritura. Não essencialmente da Sagrada Escritura. Porque, por exemplo, na época em que circulava a Sagrada Escritura, no século I, II, III, houve certos evangelhos apócrifos, que também diziam ter autoria de certos apóstolos, enfim. E aí eu pergunto, como é que foi decidido o fato de que nós podemos afirmar que certos textos dos evangelhos são legítimos e outros são apócrifos? Isso não poderia ser escrito na Bíblia, porque a Bíblia também não tem uma relação de livros que são considerados inspirados. E mesmo que a gente se baseasse na Bíblia, ainda seria uma petição de princípio, porque teria que se provar aquilo que está sendo afirmado. Foi a tradição da igreja e foi a autoridade da igreja que afirmou o dogma de que tais livros canônicos são válidos. E isso não poderia ser buscado somente na Escritura. Porque se for pela Escritura, os evangelhos gnósticos também são Escritura. Os livros apócrifos também são Escritura. Eu acho muito interessante quando o protestante começa a falar: não, mas o que é escrito é mais confiável do que oralizado. É verdade mesmo? Então você vai ter que dizer que os evangelhos apócrifos são confiáveis porque eles são escritos. Quem teve a determinação de afirmar que tais textos são sagrados e outros não sagrados se baseou numa fonte que não é a própria Sagrada Escritura. Numa fonte que vem da tradição oral da igreja. Simples assim. Vamos lá. O firme fundamento da teologia católica é a tradição da igreja e a autoridade da igreja. Eles usam a Bíblia também, é claro, mas principalmente a tradição da igreja. Isso é diferente do protestante. Veja uma coisa, a própria Bíblia Sagrada, ela é fruto da autoridade e da tradição da igreja. Mas vamos lá. O protestante, ele fala o seguinte: não, eu acredito nisso porque, de acordo com Mateus, capítulo tal, tá desse jeito. Bom, de acordo com o capítulo Mateus tal, desse jeito, você tem trocentas interpretações de Mateus, mas vamos lá. O católico não precisa disso, porque o que o Papa fala ex cátedra já é
o que a igreja Ele é infalível. é infalível. Aqui é uma misturança total. Uma hora ele diz da tradição, outra hora ele fala do magistério, da igreja, aí depois mete o Papa, da infalibilidade do Papa. Ai meu Deus, que confusão mental. Vamos lá. Então, pessoal, aliás, pelo contrário, a Igreja Católica até proibiu a leitura da Bíblia durante muito tempo da Idade Média. Ah, é? Sim, claro, claro. Oh meu Deus, que coisa absurda. A Igreja Católica proibiria a leitura dos livros sagrados da Idade Média? Bom, a grande maioria da população nem sabia ler sequer. A Igreja Católica nunca proibiu a leitura da Bíblia, porque nós temos, inclusive, um elemento da missa que é a liturgia da palavra, em que a Sagrada Escritura era lida comunitariamente nas missas. Mas temos um outro aspecto aí que ele está afirmando sobre a questão de ler a Bíblia. A Igreja Católica nunca proibiu a leitura da Bíblia. O que a Igreja Católica proibia era uma leitura herética da Sagrada Escritura. Se a gente analisar certos concílios regionais, quando surgiram, por exemplo, as heresias do catarismo, dos patarrinos, dos valdenses, enfim, o que acontecia? Esse pessoal pegava a Bíblia de uma forma muito fragmentada, de uma forma completamente desconexa, e criava trocentas interpretações diferentes que subvertiam a ordem social. Porque a gente tem que entender que a ordem social cristã, católica, medieval é uma sociedade religiosa. E a religião, e a política, e a cultura estavam completamente entrelaçados. Então o que acontecia? Havia uma subversão social da Sagrada Escritura, né? Uma interpretação porca da Sagrada Escritura, e que poderia inclusive comprometer a ordem social católica. Então é nesse sentido que nós temos que entender por que a Igreja Católica restringiu o acesso à Sagrada Escritura, mas não à comunidade. Até porque não havia também muita Bíblia espalhada por aí. A gente tem que entender que os livros eram caros, eram escritos à mão, né? E eles eram guardados justamente nos mosteiros, nas escolas catedrais, né? E nas próprias catedrais em si, nas sedes episcopais, porque ele serviu como uma leitura litúrgica comunitária. Então essa ideia de você levar um livro para casa e ler era um expediente que só uma minoria fazia por razões logísticas até. Por razões logísticas, porque não havia livro para todo mundo. Um livro na Idade Média era uma coisa muito cara, caríssima. Né? Tinha, por exemplo, bibliotecas que não tinham bíblias completas e que boa parte delas eram guardadas na oralidade. E assim sucessivamente. Daí a importância da oralidade na vida medieval, na vida do mundo antigo, etc. Vamos lá. O Papa Urbano mandou queimar muitas Bíblias. Você tem o Sínodo de Toulouse, que proibia os cristãos de terem e lerem a Bíblia. Veja uma coisa interessante, ele faz uma descontextualização histórica terrível. Os papas não queimavam Bíblias, queimavam traduções que não eram autorizadas e que muitas vezes eram traduções heréticas. Se alguém, por exemplo, pega essa Bíblia de um valdense ou de um albigense, saberia que aquelas traduções seriam adulteradas para o quê? Para justificar as heresias cátaras, por exemplo, que diziam que Jesus Cristo estava querendo libertar as almas do corpo, né? E o pessoal praticava, inclusive, suicídio, ou então certos sacramentos que faziam com que a pessoa ficasse jejuando até a morte, como o consolamento, né? Enfim, e o Indura, né? O Indura era a prática de abstenção de carne, de qualquer coisa que poderia levar até a pessoa à morte, que era o caso dos cátaros. Então a igreja, na verdade, fiscalizava para evitar que caíssem em péssimas mãos e que a população fosse enganada. Então não é que a igreja escondia a Bíblia do povo, né? Eu não sei nem como é que se esconderia do povo, porque o povo nem sabia ler. E veja que ele cita o Concílio de Toulouse, que na verdade é um concílio regional, foi na região de Toulouse que foi proibido o acesso à escritura na mão dos hereges, porque os hereges iam manipular a escritura para adulterar a escritura, basicamente isso. Então veja bem, a Igreja Católica ela até tirou a Bíblia da mão do povo, então... Aqui é muito interessante, a Igreja Católica tirou a Bíblia da mão do povo. Na cabeça do Rodrigo Silva, em cada cidade medieval havia uma sociedade bíblica do Brasil em que você podia pegar aquele livrinho, aqueles livrinhos que eles distribuem em hotéis, sabe? Entendeu? Não, tirou a Bíblia do povo. O povo nem tinha livros na casa. Se pegar o grosso da população europeia, era uma população de camponeses. E você tinha uma minoria de senhores feudais, de nobres, né, guerreiros, e esses guerreiros também não sabiam ler. A grande maioria dos guerreiros medievais não sabia ler. Carlos Magno só aprendeu a ler no final da vida dele, para você ter uma ideia só. O analfabetismo era generalizado na Idade Média. Aliás, no mundo inteiro era generalizado. O ofício de escrever é uma coisa que era muito restrita a um grupo de pessoas.
e em particular ao clero. Foi o clero que começou lento e gradualmente a espalhar a educação no sentido da escrita e tudo mais, inclusive para certos grupos sociais, certos grupos que começaram a aprender, por exemplo, nos comércios, nas cidades livres, que eram os burgos, daí os burgueses, eles também começavam a ler e escrever para fazer contabilidade, fazer isso. E engraçado que a contabilidade também foi desenvolvida pela igreja. Mas o que é interessante é que esse pessoal não sabe realmente como é que era a realidade medieval. Para ele falar essa baboseira de que a Bíblia foi tirada do povo, ele tem que dizer necessariamente que o povo teria uma Bíblia na mão. Nem todos os mosteiros tinham Bíblias completas. Por exemplo, eu podia citar uma Bíblia que foi traduzida no século XII, se não me engano, para o português antigo. Na verdade, não foi a Bíblia, foi o Apocalipse. O livro de Apocalipse foi traduzido para o português no mosteiro de Lorvão. Talvez seja o primeiro escrito de um texto da Sagrada Escritura em português antigo. Tá? Muitos desses mosteiros tinham problemas relacionados a livros. Uma biblioteca medieval de uma universidade mais ou menos boa teria no máximo 3.000, 4.000 livros. Por que isso? Porque a produção de livros era muito difícil. A sociedade medieval tinha uma grande precariedade de recursos. Por quê? Como é que se escrevia? Se escrevia antigamente se escrevia através de papiro, isso até o século VII, depois com a tomada dos islâmicos no norte da África, o papiro ficou muito caro, vinha do Egito, inclusive, e outros depois usaram o pergaminho. Né? Então era muito difícil você fazer um livro. Quem criou a revolução bibliográfica na Europa foi a imprensa. A imprensa foi inventada no século XV na Europa. Então essa história de dizer, olha, a Igreja Católica tirou a Bíblia do povo. É sério, não, esse cara tá de sacanagem, pô. Tirou a Bíblia do povo como? Chegou assim, batendo na porta lá da casa, um livro da Sociedade Bíblica do Brasil. Me dá essa porra aqui. Só pode ser isso. Então essa história que a igreja colocou o documento... mas aí tem aquela velha teoria da conspiração que no Concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo, que Constantino e a Igreja Católica decidiu que livros fariam parte do cânon e não fariam. Eu tenho certeza absoluta que quem fala essa sandice está repetindo o mantra. Nunca leu as atas do Concílio de Nicéia. Porque se lesse as atas do Concílio de Nicéia, ele ia ver que em nenhuma linha das atas do Concílio de Nicéia se discute o cânon bíblico. O problema do Concílio de Nicéia era o arianismo, não o arianismo de Hitler, não tem nada a ver. Era do bispo Alexandrino Ário, que estava disputando se Jesus era Deus ou uma criatura de Deus. Tá certo? Contra Atanásio. Não tem nada nos laudos do concílio que envolva cânon da Bíblia Sagrada. E muito antes do Concílio de Nicéia, você tem o fragmento do cânon muratoriano, você tem Irineu de Lyon, que é de 188 a.C., depois de Cristo, corrigindo, que falam os livros que eram considerados sagrados ou não. Ou seja, ele reconhece que, apesar de tudo, a Igreja Católica não teria razão de adulterar a Bíblia. Aí eu pergunto, essa coisa de esconder a Bíblia do povo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não é muito contraditório? Porque, na verdade, primeiramente, o que a igreja combatia era a interpretação herética e a interpretação falsa da Bíblia, que, inclusive, engendrou o advento de inúmeras seitas loucas, lunáticas, como também o próprio protestantismo. O segundo ponto é que ele parte do postulado de que todo mundo tinha uma Bíblia debaixo do braço no século I e todo mundo ficava lendo a Bíblia e recitando a Bíblia. Veja que, eu poderia até explicar para vocês uma coisa, até os capítulos e versículos da Bíblia não existiam na época do mundo antigo. Era tudo lido na munheca mesmo. Quem introduziu os capítulos da Bíblia foi um bispo inglês chamado Etienne Langton. Ele tinha um sobrenome meio francês, que acho que ele tinha uma origem normanda, provavelmente. Então, Stephen Langton, ou Lanton, ou Lanton, Então você vê que ele que introduziu os capítulos da Bíblia. E os versículos bíblicos foram desenvolvidos a partir do século XVI. Então a nossa leitura de Bíblia é muito diferente da leitura que os apóstolos tinham, que as leituras que os medievais tinham da Bíblia. Já começa por aí. Então esse pessoal fala assim coisas que é do arco da velha. É uma baita de uma abobrinha, sabe? É abobrinha sobre abobrinha, tá? Então eles não têm realmente um conhecimento
material de como o conhecimento era transmitido. Se você não tem esse conhecimento material, então você não vai entender realmente por que a tradição é tão importante na história da igreja. Você não vai entender por que a mensagem oral era tão importante para os primeiros apóstolos. Porque nos primeiros anos da história da igreja primitiva não havia um evangelho escrito. Era tudo oralizado, memorizado e assim sucessivamente. Então, eu fico assim meio escandalizado porque esse pessoal parte assim, acho que o Rodrigo Silva leu a história da igreja através do Código da Vinci, só pode, porra. Então, sabe, é essa que é a diferença de se lidar com fontes primárias ou repetir mantras que são ditos na internet e, sabe, atacar. Eu respeito a oposição de quem discorda de mim, mas ele tem que ter fundamentação e ser coerente com o método. Quando eu oriento um trabalho de mestrado ou doutorado, a primeira coisa que eu exijo do aluno é o seguinte: clareza na sua proposta, na problemática que você vai responder e clareza no método. Qual o método que você está seguindo? Qual a sua fundamentação teórica? Isso a Bíblia me ensinou assim. Esse que é o grande problema, né? Eu faço essa seguinte pergunta para o próprio Rodrigo Silva: que tipo de metodologia ele se utiliza para explicar, por exemplo, a história da igreja e também as próprias fontes? Ele cita o Codex Muratori, né, como um elemento canônico da igreja. Só que o Codex Muratori ele tem problemas, porque existem textos desse Codex que não foram posteriormente aceitos como canônicos, como por exemplo o Apocalipse de Pedro. O Apocalipse de Pedro está no Codex Muratori. E isso foi no século II, né? Mas, em contrapartida, esse cânon, por assim dizer, não foi aceito. E vejam que quando falamos da construção do texto bíblico, ela é uma coisa bastante complexa, né? Porque, por exemplo, existem textos do Novo Testamento que só foram introduzidos muito posteriormente, né? Assim, como é que eu posso dizer? Né? Depois de muitos debates. Porque quando se fala de textos deuterocanônicos, os protestantes evidentemente só falam dos textos do Velho Testamento. Eles não falam do Novo Testamento, porque também tem textos deuterocanônicos do Novo Testamento. Hebreus é um texto deuterocanônico. Apocalipse de João é um texto deuterocanônico. Por quê? Porque ele foi introduzido depois, né? Existem os protocanônicos, que são o quê? São aqueles textos que não havia dúvida sobre a validade e a legitimidade, e há textos, os deuterocanônicos, que eles tiveram já um objeto de discussão mais apurada, para depois chegar à conclusão de que eram inspirados. Hebreus é um texto problemático, ou pelo menos foi problemático no sentido da oficialização canônica, porque o estilo de escrita deles é muito diferente das outras demais cartas de Paulo no grego original. Então havia um debate sobre isso. Só que aí perceberam o seguinte: bom, segundo a tradição, esse texto é reconhecido, mesmo que ele tenha escrito de outra forma, porque poderia ter sido um escriba que escreveu o ensino de Paulo, né? E que de fato ela tem um espírito paulino, né? Um espírito paulino, e de fato a tradição já reconhecia. Então veja como a questão da tradição é um elemento importante. Sem a tradição, pode ser que você esqueça a Sagrada Escritura, esqueça o ensino católico, e ensino cristão em geral. Essa maluquice textual que os protestantes fazem, né, partindo de uma premissa falsa de que a igreja escondeu a Bíblia, de que a Bíblia é o epicentro da fé cristã, isso é uma invenção do século XVI para cá. Claro que havia reminiscências desse tipo de pensamento na época, por exemplo, das heresias, né, do catarismo, até mesmo das rebeliões de Wycliffe, né, e Jan Hus, por exemplo, né, que é muito admirado como pré-reformadores. Eles não, infelizmente, engraçado que esse pessoal nunca leu nem mesmo as ideias desses chamados pré-reformados, né, que eles chamam, não, desses caras da pré-reforma, desses sujeitinhos, que eram um bando de puxa-saco dos príncipes, um bando de picaretões, né? Em suma, é isso, meus amigos, e fica para a próxima.